Vocês estão me ouvindo bem? Dá para dar um retorno aí para mim? Ah, sim. Pois está ótimo. Vamos já começar. Já estou esperando aqui o horário no Instagram do Grupo Espírita Renascer. Hoje é um dia atípico, né? Para que a gente possa ministrar palestra, mas eu acredito que esse período carnavalesco, com um período de pandemia tão difícil, né? Que possamos atravessar juntos essa dificuldade tão grande de conviver, né? Em distanciamento social. Então vamos lá. Primeiro vamos... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, pronto. Vamos começar. Primeiro a gente começa com uma prece. E vamos iniciar com uma prece, pedindo ao Mestre Amado e à espiritualidade lá do Grupo Espírita Renascer, que possa nos acompanhar nesse momento, um momento de muitas convulsões sociais, de muitas aflições, que possamos aqui, Senhor, neste dia de hoje, compartilhar a alegria de estarmos vivos, valorizando a vida, valorizando a respiração, o ar, e acima de tudo, com fé e esperança em dias melhores. Assim seja. Vamos lá, vamos conversar hoje, meus amigos. Vou desligar aqui um pouco o som, porque eu gosto só de deixar o período da prece, depois eu dou uma desligadinha. Então, o livro é um livro ótimo, que é esse aqui. Nós vamos falar sobre ele. Eu dividi em duas partes, porque a psicologia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles, ela é bem importante para a nossa vida, e a gente precisa assimilar de maneira bem devagarinho os conhecimentos para que possamos adquirir essas informações tão importantes. Então, Vidas Vazias, nós dividimos a parte 1 e parte 2, e a primeira parte vai ser hoje. A mentora Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos traz importantes reflexões acerca da vida, mas ela inicia falando sobre a questão da tecnologia. Hoje nós estamos usando nesse momento a tecnologia para evitar os efeitos maiores da pandemia. Utilizamos nesse momento de forma, vamos dizer assim, bastante importante, para que possamos chegar na casa de vocês e não termos esse prejuízo tão grande que é o isolamento social, o distanciamento social. Porém, é preciso ter cuidado com o excesso de tecnologia. Ele alerta muito, inclusive até com relação aos jovens, né, que tem vamos dizer, tem toda essa garra de estar ali o tempo todo ligado à tecnologia. Então, ela também traz assim uma reflexão muito importante acerca do excesso de liberdade moral, porque as pessoas confundem muito liberdade com libertinagem. São duas palavras totalmente diferentes. Uma, ela traz vamos dizer assim, a garantia de você viver em harmonia, de viver com liberdade, de viver em paz, de viver sem muitos dogmas. E a libertinagem não, ela traz os excessos. Então isso aí é transformado, né, nessa volúpia do prazer que tem devorado sistematicamente uma quantidade do segmento da sociedade. Então esse segmento da sociedade, que são
alavancados, são puxados por essa volúpia, é preciso ter bastante cautela, porque eles começam a navegarem em mentes frívolas. Essas mentes frívolas é que traz as mentes vazias e a vida vazia. A vida vazia, ela pode estar, você pode estar em um ambiente bastante movimentado, mas você pode estar se sentindo inútil. Por quê? Porque é algo material que atendeu prontamente aquele momento, e depois, quando chega em casa, quando você faz uma avaliação, você percebe que você está mais vazio do que antes. Porque a ressaca moral, ela chega exatamente após o êxtase de toda aquela vontade de se entregar aos prazeres mundanos, né? Então, o desejo de servir, ele se transforma, ele está esvaziado. As pessoas vazias, elas não têm essa vontade de se juntar, de oferecer, de servir na sociedade. Ela começa aparecendo uma preguiça seletiva e uma preguiça mórbida. Essa preguiça seletiva ela só dá direito a você fazer aquilo que você acha que deve, não aquilo que é necessário que você deve fazer, o que precisa. Então, o espírito de Joana de Ângela é muito enfática, como diz que nesse assunto, se você não completar nessa existência a sua vida, você no plano espiritual, você também vai estar com essa lacuna, com esse vazio que poderia ter preenchido aqui. Eu digo sempre que nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender e depois para voltarmos à nossa pátria espiritual. Olha, eu estava vendo agora, há pouco tempo, acompanhando aí os Instagrams de notícia, porque eu acompanho muito os Instagrams de notícia, e via a despedida do diretor de um hospital lá em João Pessoa, que morreu de Covid. E tanto choro, e para nós, porque eu sou enfermeira, trabalhei 32 anos no serviço hospitalar, então assim, encontrar os colegas de trabalho nesse estado, por mais que a gente trabalhe com a morte, mas não é natural. Então assim, mas a morte é para todos, é porque nós não estamos preparados ainda. Nós estamos muito apegados aos nossos anseios de quê? De vestimenta, de alimentação, das coisas que ainda estão no corpo. Nós não estamos ainda no despreendimento espiritual tão necessário para que a nossa mente possa trabalhar com mais amplidão nesse momento de conhecimento que o universo tem nos convidado a refletir. Então, o que a gente percebe? Que o mercado da ganância, ele continua a crescer sistematicamente. Então, aquele papel que a gente tem de divisão, aquele papel que a gente tem que poderia ser de forma mais igualitária, ela está cada vez mais comprometida com o ter. Então, a alegria de viver, ela se tornou por prazeres fúteis, que a própria sociedade clama, incentiva o tempo todo, através das suas redes sociais, e quando esses prazeres não têm mais resposta, então eles vão buscar o tóxico. Uma das coisas muito graves que está se inserindo
na sociedade, atingindo todos os segmentos, porque os prazeres que estão buscando está nesse momento sendo transformado, né? Então, o que a gente precisa? Entender que existe uma verdadeira camada de fantasmas, não posso dizer nem fantasma vivo, com aparência de fantasma, mas vivos, que circulam. Você vê na Cracolândia, parecem os verdadeiros zumbis, que eles ficam sem local para ir, sem ter para apegos. A família desapegou da família, desapegou dos amigos, e com certeza tudo isso tem uma função muito séria no dia a dia de todos nós. Então, essas pessoas perturbadas, elas sintonizam muitas vezes com espíritos perversos que estão na mesma sintonia. Pronto, eu fiz agora uma ligação no meu Instagram, o Instagram do Grupo Espírita Renascer, e estou ligada ao Facebook de Soraya Vieira, que é o meu. Essa é uma conexão. Essa conexão, ela se dá exatamente fruto como acontece no plano espiritual, da afinidade de pensamentos. Então, esses espíritos perversos, eles ficam em verdadeiros bandos, convidando, intuindo pessoas a estar num verdadeiro, vamos dizer assim, uma verdadeira nuvem, uma nuvem pestilenta de espíritos que não são favoráveis à estabilidade. Isso tudo acontece pelo desequilíbrio psíquico ocasionado pela mente humana. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu tenho observado algumas filosofias esdrúxulas, mas quero dizer que a principal filosofia, ela tem como base o cristianismo. O Cristo é a referência. É como tem o livro de Emmanuel, ele diz, Caminho, Verdade e Vida. Ele é exatamente a referência para nós. Então, algumas filosofias que são de forma materialista, ela tem se enraizado muito e convidando as pessoas. Eu lembro na televisão que vi um determinado orientador espiritual a jogar a carteira de cédula dentro do óleo para ungir aquela carteira e ali vir um dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos na era do homem despertar por si só, pelos pensamentos que tem na sua mente, pela razão. Ora, você ficar preso a determinadas situações é muito difícil acreditar que ainda as pessoas utilizam esse tipo de armações para prender a atenção, fazer marabalismo com os irmãos que estão em dificuldade. Porque, veja bem, o que chamais de macumba, de despacho, nada mais era de que os alimentos que os escravos deixavam para os outros irmãos que passavam muita fome, e as velas era deixada também junto da comida para guiar o caminho dos negros fugitivos. E quando os capitães do mato, eles viam aquela comida e aquelas velas, os negros, eles diziam que era para os santos. E foi assim, passando de gerações em gerações, a comida e os cânticos, porque eles não tinham direito de fazer o culto aos santos, que é o mesmo nosso. Então, todas essas
imagem que são cultuadas pelo candomblé representam Nossa Senhora e assim por diante, são santos católicos. Então, assim, a nossa mente humana não permite mais estarmos nessa estrutura social sem os equipamentos morais que precisamos ter. Esses equipamentos morais, quem nos proporciona são justamente o conhecimento através do cristianismo, porque Jesus foi realmente o Espírito mais perfeito que passou na Terra. Então, quando a gente... uma frase que eu escutei, nunca mais esqueci, dizer que seguir Jesus deixou de ser uma questão meramente religiosa para ser uma questão de inteligência. Então, as pessoas inteligentes, elas têm a certeza de seguir Jesus, é algo mais afável, é encontrar sentido para a sua vida, é programar algo, né, para a sua vida, desde da infância até a juventude. Por isso que é importante, no decorrer da vida, as orientações da evangelização, no DIG, que é o Departamento de Infância e Juventude, que todas as instituições espíritas têm, que é acompanhar a criança até a parte adulta. E eu preciso muito da doutrina espírita para promover os meus sentimentos melhores, para promover, vez por outra a gente tem quedas. Aqui nós estamos no aprendizado. Então, o que é que acontece? Às vezes, muita gente se vitimiza. Por quê? Porque nada faz. Eu acho até interessante que muitas pessoas usam até uma frase que quer um serviço bem feito, entrega uma pessoa ocupada. Porque o desocupado vai dizer sempre que não tem tempo. Então, todas as pessoas que têm um grau de responsabilidade, elas não se vitimizam. Ela está pronta para trabalhar o tempo todo nessa modificação necessária que precisamos. Então, o que a gente vê na sociedade são comportamentos extravagantes, porque para se viver em paz e para se viver feliz, não precisam excessos. Não precisa excesso. Então, são massas muito mal conduzidas. Eu lembro bem, nesse período de carnaval, que a gente, geralmente, quem gosta vai, quem não gosta fica em casa, termina assistindo a televisão, e a gente vê com tristeza a exposição total do corpo das pessoas, né? A nudez, sem necessariamente estar... Eu não sei qual o sentido de você oferecer alegria precisando se expor daquela forma. Bem, isso é um ponto de vista meu. Respeito quem o faz. Então, as vidas vazias muitas vezes são parte das acomodações que nós temos. Então, o que é que a gente precisa entender? Que esse caos social que estamos enfrentando, é preciso que a gente olhe com os olhos do coração e com os olhos da razão, porque é preciso encontrar soluções para tudo isso. É preciso encontrar a alegria de viver mediante todas essas dificuldades. É necessário que encontremos o Cristo como nosso psicoterapeuta, que ele realmente é. Você vê que coisa interessante. Há mais de 2000 anos que os ensinamentos do Cristo chegam até nós. Ele não escreveu nada, mas ele foi algo que se viu de referência para todos os apóstolos que escreveram sobre ele. E ele é para nós exatamente essa luz, né? Essa luz, e utilizemos Jesus
como psicoterapeuta de urgência, que estamos em plena urgência, é preciso entender que a doutrina, né, que a gente precisa praticar é a doutrina de ajudar o próximo, é aquela que nos proporciona uma renovação. Lembremos que cada um de nós, vamos lembrar um ato de ajuda que você deu a determinadas pessoas e o que aconteceu? Você se sente tão bem. Então o bem faz bem a quem faz e a quem recebe. É uma energia muito grande. Então, vencer a inferioridade espiritual é um dos fatores importantes na liberdade plena do homem e na paz que busca. Agora, o espírito Joana de Ângela, ela disse uma coisa que é interessante. Para você ter paz, não é só ausência de preocupação, não. Para você ter paz, é você precisar usar a resposta da razão nos momentos principais da sua vida e ter a paciência de esperar resoluções importantes no dia a dia. Então, o interesse pelo próximo, vencer as inferioridades espirituais, tudo isso nós precisamos. Olha, Jesus, ele enfrentou exatamente no período quando Roma estava cheia de fogo. Jesus encontrou fogo da Roma. E mais de 1 milhão de cristãos foram mortos junto de todo daqueles leões, daquele fogo e todo. Então, nós estamos hoje, quantas pessoas morrem pelo fogo do Covid? Então, assim, existe muitas situações semelhantes que é precisa estar com a nossa fé ali o tempo todo. Estar ali no testemunho daquilo que precisamos estar. Então, os discípulos, eles derramavam suas lágrimas, porém, eles tinham o poder da fé que tão grande que entrava naquele fogo e entrava naquelas arenas com aquele testemunho de dizer, a vida é imortal, a vida é imortal. A morte não acaba com a vida, a imortalidade existe. Então, o que a gente precisa? Entender que essa sociedade que está passando por uma transformação muito grande, onde a mistura de álcool, de droga, de sexo desvairado, o que tem levado muitas pessoas ao suicídio, muitas pessoas a ter problemas de comportamento, com ansiedade, a ansiedade está lá nos altos. E o suicídio, uma quantidade muito grande de pessoas, justamente por esse vazio existencial que está sendo criado, justamente pela falta de práticas importantes no dia a dia. É aquele prazer que não é só o prazer do sexo, não. É o prazer que atende a alma, que lhe satisfaz, que sabe que você está vivo, que estamos vivos. E que isso é o maior presente da vida e a maior importância é estarmos vivos. Então, o que a gente precisa saber? Que tem no mundo hoje um verdadeiro, uma ambição, né, pelas coisas imediatas. Então, muitas pessoas vão buscar algum tipo de práticas religiosas que faz a promessa do imediatismo. Você vai passar no vestibular, você vai ganhar dinheiro tal, você vai fazer aquilo, vai fazer... Então, o que a gente percebe é que esse imediatismo, em detrimento do trabalho, do prazer do trabalho, porque o trabalho, ele é ferramenta de aprimoramento para o pensamento, tanto ajuda materialmente como também
ajuda no sentido de você viver em harmonia. Então, o que a gente está vendo? Que a verdadeira emoção da prece, né, da meditação, da solidariedade, tem que trabalhar com mais afinco. Nós devemos procurar novos focos para viver em paz. Primeiro, como é que vamos conquistar a paz? É como eu falo, através do trabalho, através da beneficência e através de alguma coisa que você vá acrescentando em sua vida. Então, o que é que a gente precisa trabalhar? Primeiro, a fraternidade está sendo substituída pelo individualismo. É algo muito, muito grave. O egoísmo e o individualismo. O desrespeito às forças vivas também do universo está aí. Se machuca-se a natureza, machuca o ecossistema, as agressões no dia a dia, sem necessidade, porque nós podemos buscar felicidade em muitos outros pontos sem precisar atingir o vazio existencial. Então, o objetivo que a gente tem principal em nossas vidas é o quê? Servir e de forma assim recíproca. Olha, Kardec diz que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, porque você pode estar fazendo caridade em qualquer ponto. O espírito de Joana de Ângela diz assim: uma psicosfera de harmonia com novos padrões éticos existenciais está instalado. Pronto. Daí a conclusão que tempos melhores virão. Agora, para que esses tempos melhores virão, que eles venham, é preciso também a gente mudar os nossos sentimentos, os nossos, vamos dizer assim, os nossos valores, né? Dando os valores mais sentimento do que os valores materialmente. Então, ela diz mais, Jesus, ele fez uma conquista pela nobreza. Então, não precisa imposições. A gente conquista exatamente através da disseminação do amor, através da sustentação dos caídos. Jesus falava do céu a quem quer que seja. Ele denunciava os crimes e a maioria, muitos não achava bom o fato dele estar denunciando os crimes. Então, Jesus vivia na simplicidade, enquanto outros procuravam o quê? A ostentação, ao orgulho. Então surgiu o quê? A doutrina espírita, que foi uma verdadeira abertura para provar tudo isso, em principal a imortalidade. A imortalidade é uma das coisas mais importantes em entender que quem está passando por dificuldades psicológicas, procurar apoio psicológico. A nossa casa espírita está no próximo mês, se Deus quiser, vamos reabrir. Em compensação, nós estamos atendendo virtualmente alguma pessoa que tiver necessidade de conversar. Nós estamos aqui à disposição. Procurar apoio médico, procurar apoio psicológico, porque nós estamos entrando numa era de muitos distúrbios psicológicos e é preciso ter cuidado para que a ansiedade não ultrapasse do limite e comece a prejudicar o sono, comece a prejudicar a alimentação, comece a ter alguns sentimentos ligados à área do suicídio. Então é preciso ter bastante cuidado, que os novos tempos que estão chegando vêm com esta carga toda, a carga da mudança do que precisamos para a felicidade. Então, o que a gente precisa? A sobrevivência de todos nós, da energia pensante, de esse fenômeno que está acontecendo todo, deixar a nossa mente cada vez mais
preparada para essa chegada desse milênio, né? Nós acreditamos, todos que seguem a doutrina espírita, que está chegando um planeta de regeneração. Então, nós estamos saindo do planeta de expiação para entrar no planeta de regeneração. E onde vamos ter situações bem mais, vamos dizer assim, bem mais felizes. Então, meus irmãos, se o desânimo chegar, arrocha teu pensamento com Jesus. Busca a espiritualidade, mas de forma muito lá no fundo do seu coração. Não tem vergonha de dizer que está triste. Não tem vergonha de dizer que precisa de ajuda. Se algo lhe incomoda, recolhe aqui na prece. Se por acaso, em algum momento, você agiu mal, então recua para refazer o caminho. A oportunidade de refazimento é constante, tal qual o sol nasce todo dia. Errou? Errei. Não permanece no erro, não. Começa, recua e faz coisas melhor. Refaz o caminho, encontra o caminho melhor. Nós crescemos para buscar a felicidade, e essa felicidade podemos adquirir com o esforço contínuo e perseverando no bem. Então, o que é a gente? A gente tem que procurar viver de tal forma que possa adquirir o tesouro mais importante, que é a harmonia íntima. E essa harmonia íntima, ela não é adquirida assim na farmácia, eu vou ali comprar uma dose de harmonia de paz, não. Ela é adquirida através do esforço contínuo, da educação permanente que a gente tem que ter dos nossos sentimentos. Porém, Joana de Ângeles avisa: nunca permitas que o mal dos perversos te aturda na caminhada. Então, realmente, nós vivemos cercados de pessoas que em determinado momento, por motivo nenhum, você pode até pensar, por que será que fui alvo do mal? Não, porque o mal ele é quem aparecer pela frente. Então, nós não podemos ser contaminados com pelos perversos. Nós devemos pensar que teremos oportunidade de ser visto com outras pessoas. Então, a nossa mente, ela está trabalhando para conquistar a autoiluminação. E essa autoiluminação, ela não é conseguida através de vamos dizer, de substâncias, e sim de sentimentos internos que você pode começar a qualquer momento. Então, o que é que a gente precisa? Todos os fenômenos perturbadores que estão tendo nesse período de pandemia, é preciso ter bastante cautela, porque eu fico impressionada como as redes sociais estão. Eu realmente adoro a tecnologia, porém é preciso ter cuidado com ela, para que ela não se ceda, né? Senão você vai estar escravo exatamente das suas mídias. E traz muitas vezes notícias muito repletas de coisas bastante, vamos dizer assim, de coisas muito tristes. E é preciso você estar com sua mente, trabalhar com sua mente, para que tudo que você estiver sentindo, você possa se transformar. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós devemos retirar das nossas vidas o quê? Toda a curiosidade em torno de futilidades, porque a futilidade é quem traz sentimento ruim para a gente. O que a gente tem que evitar? A robotização do ser humano, as pessoas não terem sentimento, tratar as coisas de forma que nada o perturbe. Não é assim. Na hora que eu sou totalmente feliz, então você está vendo que
poderá ter outras pessoas que estarão sofrendo. Então isso aí não é a felicidade completa. Olha, uma das coisas que eu vejo claro que eu não sou contra a academia não, pelo amor de Deus, eu vou falar e não vou fazer como Matuto, não boto palavra na minha boca. O que você não pode é ter o exagero, porque os exercícios é importante, claro que tudo é importante, porém tem algumas pessoas que têm perdido a vida pelos excessos procurando. Quantas pessoas jovens querendo o corpo altamente perfeito, às vezes uma dobrinha só de gordura localizada, então já parte para uma cirurgia invasiva, e aí quantas perdas em virtude dos excessos. Então eu vou falar não da cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica você pode conviver com ela, eu digo pelos excessos que não precisa. Então o culto extravagante ao corpo, as fantasias também que a sociedade coloca, os transtornos depressivos que está batendo nas esquinas. Então, o que é que nós podemos, o que é mais importante no dia atual? Para mim, eu acho que é a paz que nós devemos adquirir, mesmo num momento tão turbulento como estamos enfrentando. É preciso a gente ter esse amadurecimento psicológico para que possamos liberar a nossa paz interior e assim a nossa plenitude. Então, Joana de Ângela diz mais: desperta para o amor verdadeiro, aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga a vereda por onde segue os aflitos. Achei essa frase, sinceramente, fantástica. Então, despertar para o amor verdadeiro. Sim, esse amor que ilumina as noites dos sentimentos. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Sim, ele é ainda a referência para que possamos trabalhar de forma mais plena com a psicoterapia do amor dele. Cada ser humano é uma faixa de emoção e raciocínio, diz Joana de Ângela. Na família, veja bem, inicia-se o aprendizado e começa a se travar os relacionamentos. Então, tudo isso são situações que a gente precisa ver, conviver com a família. Então, o que é que a gente precisa? Na família também precisa que respeitemos a individualidade. Claro, tem tanta coisa que a gente não concorda, porém é preciso respeitar a sua individualidade. Então, uma convivência feliz, ela começa exatamente através do respeito à individualidade, aos gostos, a muitas vezes a alimentação. Mais um pouquinho d'água aqui. Então, o que a gente... Eu sei que eu tenho visto agora, recentemente, um período de muita agressividade. As pessoas parecem que já estão com os nervos à flor da pele. Então, é uma agressividade tão grande, isso oriundo às vezes do medo, oriundo talvez da falta de emprego, às vezes também vem com relação a algumas perdas, pode ser materiais, pode ser de pessoas queridas. Então, o que é que a gente precisa? Precisa aprender a viver nesse momento tão dolorido, uns ajudando o outro. Então, nós devemos ser fiel aos nossos atos, né? Que é isso. É preciso entender e trazer Jesus para perto de nós, porque ele foi um revolucionário com suas teses, que são claras e são muito eficazes até hoje. Ele tinha uma terapia inconfundível, que era a terapia do amor. Enquanto que os outros, que passamos pela lei do talião, que era olho por olho, dente por dente, ele traz o perdão das ofensas. E mandar ele perdoar em quanto? 70 vezes 7. Então, Jesus tinha uma oratória por excelência, e ele cativava, eu digo sempre, cativar com a oratória, porém o exemplo é quem arrasta.
Você pode conquistar com a oratória. Agora, o exemplo, o dia a dia, é quem vai dar tudo isso. Então, Jesus, na verdade, foi o Espírito mais perfeito que apareceu aqui na Terra. Ele era aquele amigo fiel, ele era humilde por natureza, ele era o advogado dos infelizes, ele era aquela pessoa que realmente traz para nós toda a confiança. Então, o que é que temos de seguir? A terapia do perdão e o auto-perdão. Eu acho até interessante falar sobre o auto-perdão. O auto-perdão é algo que você tem que fazer com você mesmo. Porque tem determinadas condutas que você praticou e que você mesmo não se perdoa. Então você tem que se perdoar. Joana de Ângelo tem uma mensagem que diz: perdoa-te. E ela volta a falar agora de forma auto-perdão. Então é preciso isolar da nossa mente algo que você fez que não foi tão bom, procure sublimar. O que é sublimar? É substituir aquilo que não foi bom por algo bom e assim continuar vivendo, sem precisar estar sofrendo, né, com aquele drama todo, porque a doutrina espírita é dinâmica e a doutrina espírita é luz. Errou, errei, não erro mais e bola para frente. Então, o que devemos para evitar as nossas vidas vazias? Seguir Jesus em sua plenitude, né? Se estás em sofrimento, vamos pensar nele. Na hora do sofrimento, devemos pensar nele. Se tens a alma em frangalho, busca-lhe o auxílio, diz Joana de Ângeles. Se te encontras ditoso, recorre a ele. E se estás em paz, vive-o e divulgue ao mundo atormentado desses tempos. Então, se você está bem, divulga Jesus. Ensina como é bom ficar com ele. Se você está com dificuldades, aproxima-se dele. Mas se você está bem, ajuda na divulgação. Então, diz mais: rejubila-te, distraindo o quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Por quê? É muito fácil você ter, vamos dizer, posso ir para qualquer canto, para bares, para restaurante. Agora, um tempinho para deixar para que você possa viver com Cristo é de fundamental importância para o nosso dia a dia. Então, o que é que a gente precisa? Buscar o silêncio interior. Eu vou logo dando uma fechadinha aqui, porque já estamos quase encerrando e eu quero fazer ainda uma mentalização para que a gente possa encerrar, fluidificando a água, e é preciso a gente estar com o horário bem contadinho. Então, vamos fazer o fechamento? Aplicar os conhecimentos de maneira sábia. Todo o Evangelho de Jesus é um hino de beleza, de esperança, que ela nos fala. Vinde comigo e vos fareis pescadores de homens. Ave Maria, eu só anotando as principais frases que me chamavam a atenção. Então, nunca se arrependa de haver praticado o bem. Às vezes a gente pratica o bem com determinada pessoa, aí você diz: puxa, porque eu fiz isso, aquela pessoa não valeu nada. Não se preocupe não, faça o bem assim mesmo, não peça nada em troca não, e caminha. Não te deixe iludir com o brilho dos mentirosos. Olha, essa frase é para todos nós, vamos prestar bem atenção, que Joana de Ângelo diz: o que te estás destinado chegará até ti por meios imagináveis. Então, se algo vai ser seu, com certeza chegará de alguma forma em que você não pode nem imaginar, chegará. Então, o vazio existencial é preciso ser sublimado, né? Nunca abater os ânimos, nem ceder às dúvidas, e muito menos a escuridão, a nuvem da falta de fé, da falta de esperança que nós precisamos ter.
O Evangelho é canção de alegria. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, diz Joana de Ângeles, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Agora vamos passar para a nossa mentalização. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha novamente, para que a gente possa fazer a mentalização. Eu vou desligar aqui um pouco a luz para não ficar tão claro. Vou botar uma musiquinha. Quem tiver a água vai colocar a água aí. Bota a água no cantinho. E vamos lá. Deixa seus olhos fechados. Deixa os olhos fechados, o pezinho no chão. Deixa que a mente do Mestre Amado, que a imagem do Mestre Amado chegue em nossa mente. Peça a Ele nesse instante que segure em nossas mãos. Retire as nossas fraquezas, os nossos vacilos. Mas acima de tudo, Senhor, abrir nossa mente, retirando a ignorância que ainda permeia em nossos pensamentos. Traz para nós a alegria de viver, mesmo nesses momentos tão tumultuados. Meu Senhor, meu Deus, permite nesse instante que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar cada lar que esteja agora esperando para fluidificar sua água, e que nesta água tenha o medicamento necessário para que possamos trabalhar o dia todo, a semana inteira, revigorado com a fé, com a esperança e, acima de tudo, com muita alegria. Assim seja. Vamos abrir nossos olhos devagarinho. Vamos tomar nossa água e encerrar a nossa reunião, dizendo que no próximo domingo estaremos de volta com a participação ou de outra colega, e eu passo a minha palestra Vidas Vazias, parte 2. A gente passa para outro dia, tá bom? Muito obrigada por ter nos acompanhado. Estou sempre às ordens. Um abraço bem grande, pessoal. Vou primeiro encerrar aqui a do Instagram, pessoal, para salvar